Muito bem, vamos a mais uma dica da língua portuguesa. Vamos falar sobre regência verbal, especificamente sobre o verbo visar. Esse verbo que vem aí em muitos concursos públicos fazendo os concorrentes errarem as questões. Acompanha comigo, vê que é muito fácil. Não erre mais isso na sua próxima prova de concurso. O verbo visar tem vários significados, mas a gente pode resumir aí em dois grandes grupos. O grupo que não faz pergunta com preposição e o mais importante, aquele que vai cair na sua prova, que é o que faz pergunta com a preposição a. Vamos lá? O verbo visar pode ter o sentido de apontar, mirar, rubricar. Nesses sentidos, não tem preposição a. Basta que você pergunte visar o quê? E você lembra, né? Se a pergunta é visar o quê, não tem nenhuma preposição, logicamente, nem crase vai ter. Concorda comigo? Olha lá, hein? Veja bem, quando o verbo visar estiver no sentido de apontar, mirar, rubricar, você não vai, de jeito nenhum, pensar em crase, porque não tem pergunta com a. A pergunta correta é a pergunta o quê? Olha só, o atirador visou o alvo ou o atirador visou ao alvo? Você não vai vacilar, porque esse visar está no sentido de apontar, não é? De mirar, e aí você não vai fazer pergunta com a. A pergunta correta é assim: o atirador visou o quê? E aí a resposta é o alvo, sem nenhum problema. Visei o cheque, olha, fez um visto, não é? Fiz o rubriquei, que seja. Você vai fazer qual pergunta? Eu visei o quê? Se a pergunta é o quê, não tem preposição, muito menos crase. Você não vai dizer visei ao cheque. Você vai dizer visei o cheque. Visamos o horizonte, olha, nós miramos o horizonte, não é? Então, será que aí você vai dizer visamos ao horizonte? Não, você vai dizer visamos o horizonte, porque a pergunta é visamos o quê? Então, guarda isso, sempre que o verbo visar estiver no sentido de apontar, de mirar ou mesmo de rubricar, você não vai fazer pergunta com a. A pergunta simplesmente é a pergunta o quê? Não tem preposição na resposta, todas as respostas são objeto direto, porque esse verbo, nesses sentidos, é um verbo transitivo direto. Agora, aquele que cai repetidamente em concurso público é o verbo visar no sentido de almejar, no sentido de querer, no sentido de pretender. Pessoal, quando o verbo visar estiver no sentido de almejar, ele exige a preposição a. Exige a preposição a. Você tem que fazer a pergunta visar a quê? E, logicamente, tomar todo o cuidado aí, porque pode haver a crase se a resposta tiver um outro a, que seja artigo do substantivo seguinte. Beleza? Então, vamos lá. A ação visava o restabelecimento da paz ou a ação visava ao restabelecimento da paz? Qual será o certo? Ora, com certeza é com A, porque esse visar está no sentido de almejar, de querer, de pretender. Toda vez que o verbo visar estiver no sentido de almejar, exige a preposição a. A pergunta é: a ação visava a quê? A ação visava a quê? Essa atitude visa uma melhoria nos resultados ou essa atitude visa a uma melhoria nos resultados? Olha, mais uma vez sentido de almejar. Então, não deixa de colocar esse a aí, tá bom? Essa atitude visa a quê? Essa atitude visa a quê? A uma melhora nos resultados. Você está almejando uma vaga no serviço público? Você está visando uma vaga no serviço público ou você está visando a uma vaga no serviço público, não é? Então, você está visando a uma vaga. Pensa sempre assim. O verbo visar tem vários sentidos, mas o que interessa para a sua prova é aquele que tiver no sentido de almejar. E aí sempre tem preposição a, todo cuidado aí com a crase. Nunca deixe de tirar suas dúvidas aqui no nosso canal, faça perguntas, comente, dá um curtir aí no vídeo e principalmente compartilha para que outras pessoas também possam ter essas informações. É isso aí. Valeu. Até a próxima.